Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui para analisar com vocês as questões de direito constitucional que foram objeto aí da sua prova da Procuradoria-Geral do Estado, especificamente no cargo de contador. Então, vejam só, a gente vai discutir aqui e analisar as questões para o cargo de contador. Eu vou utilizar aqui a prova amarela, como vocês podem observar, a prova amarela como referência, e aí, se você fez em alguma outra prova, é só você identificar ali pela cor, né? Eu vou passando aqui, eu vou rolando a prova e nós vamos passando pelas questões, até porque elas estão meio que espalhadas ali ao longo da prova. Aliás, não só direito constitucional, como também direito do trabalho, a gente vai dar uma passada, né? Aliás, em direito do trabalho, eu até sugeri ali uma impugnação, um recurso. Não creio que a banca vá acolher, mas temos uma questão ali das duas que caíram em direito do trabalho. Uma delas eu acho que é um pouco problemática, aquela que fala do vínculo de emprego. Mas, enfim, vamos com calma. Eu vou passando aqui as questões com vocês. Espero que vocês tenham ido bem nessa prova. Eu sei que foi uma prova densa. Para o cargo de contador, em algumas questões de direito constitucional, acho que eles pesaram um pouco a mão, em especial nas questões do Estado de Santa Catarina, particularmente. Uma questão também de ação civil pública, também acho que pesaram um pouco a mão. Enfim, vamos dar uma olhada aqui, eu vou passando. Ó, vocês lembram, começou a prova como conhecimentos gerais. E aí, aqui já, em noções de direito constitucional. Então, vejam só, já temos uma questão aqui a analisar, a questão de número 13. Essa é uma questão que você tinha que conhecer a Constituição do Estado. Aliás, eu tinha gravado uma aula especificamente da Constituição Estadual, e eu sempre chamo atenção, quando eu falo da Constituição de Santa Catarina, quem são os legitimados para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade? É isso que ele queria saber. E a Constituição do Estado, ela arrola vários legitimados, várias autoridades, dentre elas, aqui, ó, o Procurador-Geral de Justiça. Então, essa é a alternativa correta. Lá tem o artigo específico da Constituição. As demais, há alguma referência lá no texto constitucional, mas tem pegadinhas. Por exemplo, o partido político aqui, ó, com representação é na Assembleia e não lá na Câmara. Então, realmente a alternativa correta era a letra B de bola aqui. Acho que aqui não tinha maiores problemas, tá? Na questão 14, ele quer saber garantia que é assegurada à Procuradoria-Geral do Estado, aos seus membros, é a garantia da estabilidade, né? Os procuradores, eles têm a garantia, como os servidores públicos que são, não há autonomia funcional, não tem o AFO, né? A gente fala que a Defensoria, ou melhor, a Procuradoria do Estado, por ser advocacia pública e, portanto, vinculada ao Executivo, não tem aqui o AFO e muito menos a vitaliciedade, que é uma garantia de juízes e membros do Ministério Público. Então, aqui realmente era a estabilidade. Na próxima questão, ele queria saber o que não importa em perda do mandato. E ele deu aqui a letra D de dado. A licença dada para a Assembleia para tratar sem remuneração de assunto particular, desde que o afastamento não ultrapasse. Lembra que a gente viu isso aqui, ó? 120 dias por sessão legislativa, quer dizer, naquele ano, né? Então, realmente, essa era a alternativa correta. Isso aqui não acarreta a perda do mandato. O que mais aqui que eu chamaria a atenção de vocês? A letra A, eu tenho a impressão que eu até mandei uma impugnação ali, que ela diz: a ausência em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias da Assembleia. Essa letra A, ela poderia ser impugnada porque existe uma hipótese em que a ausência, a terça parte, ela poderia acarretar, né? Porque aí tem um salvo que não foi colocado aqui. Então, não importa em perda do mandato, a ausência, em cada sessão a terça parte, salvo se autorizado pela casa. Então, teria uma discussão ali que a gente poderia, ou licença para tratamento de saúde, né? Então, essa letra aqui poderia ser questionada, enfim, mas eu acho que eles não devem anular, não. Então, realmente, não há dúvida que a letra D é a correta, nessa hipótese aqui, não acarretaria a perda do mandato essa situação. A 16 era tranquila, CPI, uma questão sobre CPI, acho que todos acertaram. CPI é uma espécie de comissão o quê? Temporária, né? Comissão Parlamentar de Inquérito. Lembra que ela tem a função de investigar fato determinado e por prazo certo. Quando a gente estudou as CPIs, nós vimos
ou melhor, quando falamos das comissões, tem comissões permanentes, como é o caso da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e comissões temporárias, como é o caso da CPI. Essa aqui, 16, estava bem tranquila. Agora, a 17, eu acho que eles pesaram um pouco a mão. Era uma questão sobre a ação civil pública, e ele fala em relação à legitimidade. Por que eu falo pesar a mão? Inclusive porque a alternativa correta é jurisprudência do STJ. Porque, de fato, vejam, as pessoas jurídicas da administração indireta, elas também podem ajuizar a ação civil pública, assim como da administração direta, União, Estado, DF, municípios. No caso da indireta, elas têm que demonstrar pertinência temática, ou seja, tem que ter um nexo entre como ele diz aqui, as finalidades institucionais e o interesse que está sendo tutelado. Tem que haver uma certa correlação, portanto, é o que se chama de pertinência temática. Isso é jurisprudência. Isso aqui eu acho que eles pesaram um pouco a mão, mas realmente seria essa. A letra A, ela está errada porque o Ministério Público necessariamente tem que atuar como sujeito ativo? Não. Tanto é que tem outros legitimados, como a administração pública indireta. Vários são os legitimados na ação civil pública. Os municípios, a letra B, eles são também partes legitimadas para a procuração civil pública. A letra C foi capciosa, porque ela diz, ó, em caso de abandono da ação movida por uma associação, cabe exclusivamente ao Ministério Público assumir a sua legitimidade ativa. Não, ou outro legitimado poderia ser, a palavra exclusivamente tornou errada. E a letra D, o Ministério Público adotar a legitimidade universal na defesa do meio ambiente, consumidor. Existe uma previsão lá da Lei da Ação Civil Pública que ela fala expressamente que não poderia veicular matérias de natureza tributária. Então, teria pegadinha ali nessa letra D. Então, essa é uma questão que eu acho que foi um pouco densa, né? É a letra E. Então, essa é uma das questões de conhecimentos gerais aqui, né? Que pegava o constitucional. Vamos avançar aqui. Agora vem a legislação, ó, estadual e institucional. E aí vai cair a Constituição do Estado, né? Então, vamos lá. A primeira questão aqui, ó. A 28 trata do assunto. A Constituição de Santa Catarina reconhece ao Estado as seguintes competências. Então, competências do Estado. Nós passamos quais são as competências. E eu sempre falo, é aquele tipo de artigo que você tem que dar uma boa lida, porque você tem que ter uma boa memória. E eu sempre falo, né? Às vezes também torcer para não cair. Mas aqui caiu competências do Estado, ele queria saber exceto. Essa é uma questão que eu acho que você talvez até lembraria com base na Constituição Federal. Porque, de fato, ó, a letra A é que tinha que marcar. Explorar diretamente, mediante concessão, serviço de gás canalizado. Aí você vai dizer, ué, mas eu lembro que isso é competência do Estado. Não é do município, ele fala interesse local, inclusive, né? Quando ele trata da previsão aqui, lá na Constituição Federal, e na de Santa Catarina também. O problema é que é vedado, ó, depende da sua regulamentação de medida provisória. Esse foi o único erro, é vedada a edição de medida provisória. Essa foi a pegadinha aqui. Todas as demais estão lá dentro do artigo da Constituição de Catarina, que trata das atribuições do Estado, das competências, né? Então, a pegadinha foi essa letra A, talvez muitos de vocês marcaram até correta, entendendo que seria atribuição do Estado, leram só a primeira parte. Você lembrou? Explorar serviço de gás canalizado, eu lembro que é do Estado, mas tinha que cuidar com essa parte final ali, vedada a edição de medida provisória para regulamentar o tema. Muito bem. Aí, algumas outras aqui do Estado, mas aí tem a ver com direito administrativo, eu vou passar. Vamos direto agora para os conhecimentos aqui, ó, específicos. Aí vem aqui direito financeiro, né? E aqui temos o direito do trabalho. Essa questão 44, eu acho que ela pode ser um pouco problemática. Eu sugeri recurso. Até no início dessa gravação eu disse para vocês, tem uma questão de vínculo de emprego, mas a do vínculo, que também é problemática, é lá para o outro cargo, de administrador. Para vocês aqui, ó, caiu uma questão sobre adicional de insalubridade. Nós comentamos em sala, né, questões sobre insalubridade. A letra A diz o trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, afasta por si só o direito à percepção. Isso por si só não afasta o direito à insalubridade. A letra B diz que é devido à insalubridade, empregado que por força de lei, etc. Perceba salário profissional, será sobre ele calculado. Então, o adicional de insalubridade devido a empregado que por força de lei, convenção ou contrato, perceba salário profissional, será sobre ele calculado. Essa aqui é uma pegadinha.
teria que estar previsto na convenção que vai ser sobre ele. Não significa dizer que o fato dele receber salário profissional vai ser sobre o salário profissional calculado. Pode ser, mas aí teria que estar previsto na convenção. A regra é que é sobre o salário mínimo, lembra? 10, 20, 40%. Eles deram a letra C, tá? E, de fato, tem uma súmula do TST que fala exatamente isso aqui, ó. A 80, se eu não me engano. A eliminação da insalubridade mediante fornecimento, ó, dos protetores, aparelhos protetores, os EPIs, por exemplo, aprovados pelo órgão do Poder Executivo, exclui a percepção do adicional. De fato, tem uma súmula, não há dúvida, eles só copiaram a súmula e jogaram para cá e deram como correta. No entanto, há uma outra súmula do TST, 200 e alguma coisa, que faz referência à entrega dos EPIs. Ela diz, a simples entrega do EPI por si só não é suficiente para afastar o pagamento da insalubridade. O EPI tem que atingir a sua finalidade e mais, o empregador tem que fiscalizar a utilização. Então, não basta a simples entrega. Então, como ele diz aqui, a eliminação exclui a percepção. Se eu analisar só a súmula isolada, acho que é 80, alguma coisa por ali, ela traz exatamente essa redação. Mas eu tenho que fazer uma análise, a meu ver, sistemática do Instituto. A simples entrega do aparelho, por si só, não exclui o adicional. Porque o empregador tem que adotar as medidas necessárias à eliminação do agente, como, por exemplo, a neutralização, a fiscalização do efetivo uso. Só por esse detalhe, eu acho que essa letra C daria para ser impugnada. Mas eu acho que a banca não vai anular, por ser a literalidade da súmula, tá? A letra D, a pegadinha é que no caso da higienização de sanitários de uso público e coletivo, por exemplo, banheiro do shopping, a insalubridade será no grau máximo e não no grau médio. E a letra E, a reclassificação ou a descaracterização da insalubridade por da autoridade competente não poderão repercutir na satisfação do adicional que já recebem por ofensa ao direito adquirido. Não há direito adquirido. A insalubridade é salário condição. Recebe enquanto está sujeito a condições nocivas à saúde, tá? Cessado o agente nocivo, cessa. Então, se ele for reclassificado, deixar de ser insalubre, descaracterizado a insalubridade, mas ele recebia por 10 anos o adicional. Não importa, perde o adicional. Muito bem, vamos para a 45. Falamos bem disso aqui, eu acho que essa aqui você não teve dúvida, que é a terceirização perante a administração pública. Veja aqui, ó, numa reclamação trabalhista, aqui teve um problema, ele disse, ó, o empregador pleiteou. Não é o empregador, é o empregado. Só um Rzinho ali e tal, mas teve um erro aqui, um erro material de digitação. Ó, seria o empregado pleiteou verbas trabalhistas em face da empregadora, e sim, que atua na construção civil em determinado órgão da administração indireta, que é a tomadora de serviço, alegando que exercia as funções de pedreiro para a empregadora e as reclamadas. E as reclamadas celebraram um contrato de empreitada de construção civil, onde veio a prestar serviço para a administração pública. Ok. A administração indireta contratou ali uma construtora, né, para prestar serviço ali, construir uma obra. Enfim, terceirização. Realmente, a alternativa correta é a letra C. Você deve lembrar que na terceirização, a responsabilidade da administração pública ela é subsidiária, por isso que não poderia ser a letra A, ó. Ela diz será sempre solidária. Não, ela é subsidiária e mais, ó, depende da comprovação da culpa do ente público na fiscalização. Por isso, ó, a assinala é correta. Prova a ausência. Aqui teve outro erro de digitação, tá? Ele quis dizer provada a ausência. Mais uma falha material nessa questão. Provada a ausência de fiscalização do contrato de terceirização pela administração pública, será este condenado de forma subsidiária por todo o período no qual o empregado prestou o serviço de pedreiro para a empresa. Então, essa é a alternativa aqui, provada, vejam, a ausência da fiscalização. Então, provou a ausência da fiscalização, vai ficar responsabilizado aqui pelos direitos trabalhistas. E as outras que falam, a D, por exemplo, responsável solidário, né, esse é o erro, a responsabilidade ela é subsidiária. Muito bem, essas eram de direito do trabalho, né? Aí direito administrativo e direito constitucional. Vamos lá. O que nós temos aqui?
A questão 51, portanto, fala do chefe do executivo, o governador. Se você lembrasse lá no direito, na Constituição Federal, poder executivo, presidente da República, a ideia é a mesma. Ele quer saber a incorreta aqui, né? Então, de acordo com a Constituição de Santa Catarina, são crimes de responsabilidade, ó, do governador atos que atentem contra a Constituição Federal e a de Santa Catarina. Sim, é crime de responsabilidade. Tem um artigo específico lá, né? A letra B foi dada como correta. O governador ficará suspenso das suas funções nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pela Assembleia Legislativa. Essa aqui foi capciosa. Eu imaginei que eles não fossem cobrar esse estilo, eu até comento às vezes em sala, é que tem uma passagem lá na Constituição de Catarina, só que foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade essa previsão aqui, tá? Por quê? Porque legislar sobre normas, sobre processo e julgamento por crime de responsabilidade é competência privativa da União. Então, existe lá no 73 da Constituição do Estado, no parágrafo 1º, inciso 2, essa previsão. Só que ela foi declarada inconstitucional. Essa aqui eu achei sacanagem da banca ter cobrado, tá? Então, realmente, essa seria a incorreta, tá? As demais estão corretas. Ó, se decorrido o prazo ó, de 180 dias, não tiver concluído o julgamento, cessa o afastamento, é aquilo que nós vimos, né? Muito bem. Então, essa é a alternativa que foi dada como correta. Na 52, ele queria saber incorreta também sobre as funções essenciais da justiça. Essa aqui eu acho que vocês conseguiram matar de forma bem tranquila. A letra A fala: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por suas manifestações no exercício da profissão. Tá certo. A letra B: a advocacia pública, o que inclui a Procuradoria-Geral do Estado, é uma instituição que diretamente, através do órgão vinculado, representa a administração judicial e extrajudicial. Na verdade, aqui representa o Estado, né? Ele botou aqui a administração, daria para questionar isso, mas representa o Estado, a respectiva entidade federada. Não há dúvida que a letra C deveria ser marcada. Ele diz que é assegurado a todos os servidores que exercem funções essenciais da justiça a garantia da vitaliciedade, inamovibilidade e redutibilidade de subsídios. Você tinha que lembrar que aqui dentro das funções essenciais tem a advocacia pública, vamos pegar a dama, aquele mnemônico que eu sempre falo, né? Para ajudar a lembrar, dama. Quais são os órgãos que integram as funções essenciais da justiça? O D é a Defensoria Pública, o A, a Advocacia Pública, o M, o Ministério Público e o último, a Advocacia Privada. Desses aqui, quais que têm as 3 garantias? Só o Ministério Público. A Defensoria Pública, ela até tem a garantia da inamovibilidade, mas é só essa. Então, o erro foi dizer que todos os servidores têm essas 3 garantias. Está errado, tá? As demais estão corretas aqui, não há dúvida na 52. Na 53, o que nós temos aqui? É uma questão específica sobre advocacia pública no Estado. Tinha que cair uma questão, né? E a gente viu em sala, tem um artigo específico na Constituição de Santa Catarina, que trata da matéria. Aí ela diz, ó, letra A, as autarquias e fundações públicas terão serviços jurídicos derivados da Procuradoria. Terão serviços jurídicos próprios. Esse foi o erro da letra A. A letra B foi dada como correta, ó, aos procuradores do Estado, assegurada a estabilidade. Tínhamos até uma questão lá atrás, se você lembrasse, né? A estabilidade após 3 anos, efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho, perante órgãos próprios, após relatório circunstanciado. É isso mesmo, tá? Era a letra B. A letra C diz que o ingresso nas classes iniciais de procurador do Estado depende de concursos públicos, provas e títulos, está certo, com a participação da OAB, está certo, e membros da Defensoria Pública. No concurso aqui, ó, para procurador, não tem participação da Defensoria Pública nas fases do concurso, tem da OAB. A letra D, ó, a Procuradoria-Geral do Estado, por ser essencial à função jurisdicional do Estado, incumbe a orientação jurídica, a defesa gratuita em todos os graus dos necessitados. Veja, isso aqui é definição de Defensoria Pública e não de Procuradoria. A letra E, o Procurador-Geral do Estado, o chefe da Advocacia do Estado, com prerrogativas de secretário, tudo certo, será nomeado após aprovação em concurso público de provas e títulos. Tem que ter mais 35 anos, sim, advogado. O restante tá ok. O errado está quando ele diz após aprovação. Esse é um cargo de livre nomeação e exoneração do governador, lembra disso? Então, esse foi o erro aqui. A classe inicial, sim, depende de concurso público, que era a letra C, com a participação da OAB. Muito bem.
A 54, uma questão também eu acho um pouquinho pesada, um pouco densa. Ela diz, ó, o Brasil é uma república federativa, tem como princípio fundamental o princípio da separação de poderes. Beleza, lembra? Em que o executivo, o legislativo e o judiciário como base para constituir um Estado democrático de direito. Ok. Sobre o mecanismo de freios e contrapesos, a gente sempre fala disso, né? Os checks and balances. É a limitação do poder pelo próprio poder. A letra A diz, ele quer saber a correta aqui, né? A letra A, analisando os princípios, regras e valores ora destacados na Constituição de 88, temos que os poderes legislativo, executivo e judiciário estão estruturados de forma independente, ok? E dissentimento entre si, não, e harmonia entre si. Era só lembrar, independentes e harmônicos entre si, né? A B, há cada vez mais reivindicações da sociedade civil, clamando por mais transparência dos atos integrantes dos poderes legislativo, executivo e judiciário, ok? Portanto, nenhum poder jamais poderá ultrapassar as suas funções típicas. Não, cada um deles exerce funções de outros poderes, inclusive, né? Tanto funções típicas como atípicas, funções de outros poderes. A letra C, a separação de poderes é no Brasil o fundamento do Estado democrático. Eu poderia entender que, até poderia entender que é correto isso, no qual os integrantes dos três poderes devem observar a sua função, harmonia junto à presidência da República. Não, não tem essa previsão. Eu até poderia questionar esse fundamento, porque os fundamentos da República estão no artigo 1º, né? Ao passo que a separação de poderes está no artigo 2º. Eu posso dizer que a separação de poderes é um dos princípios fundamentais. Agora, falar que é fundamento do Estado democrático, tá, tudo bem, vamos deixar passar batido isso, mas a parte final, quando eu disse junto à presidência da República, torna a alternativa errada. A letra B fala, o princípio, a letra D, aliás, né? A letra D de dado diz, o princípio da legalidade, percebam, o princípio da legalidade acabou por dar origem ao conhecido sistema de freios e contrapesos. Não, o que deu origem a isso foi o princípio da separação de poderes, né? Essa ideia, a separação de poderes que deu origem aos freios e contrapesos, aos checks and balances. A alternativa E me parece que é a correta. A separação de poderes é uma garantia extraordinária que foi alcançada, alçada a dimensão constitucional, está lá no texto expresso, né? Fruto e desejo da intenção do Constituinte de estabelecer funções diferenciadas, conjugando princípios por vezes aparentemente contrapostos, com o objetivo de proteger e garantir o exercício dos direitos individuais e coletivos. Realmente me parece que a letra E deveria ser marcada como correta, mas eu também concordo que essa aqui foi uma questão pesada, tá? A última, a 55, estava mais tranquila, porque ele diz, ó, os chamados remédios constitucionais são instrumentos ou ferramentas jurídicas previstas na Constituição com a finalidade de impedir ou evitar ilegalidades ou abuso de poder. Não se constitui remédio. Era a letra E mesmo, né? Os demais, todos aqueles estados são remédios constitucionais. E com isso, acho que fechou, né? Isso. Fechou a nossa parte aqui de direito constitucional, da Constituição de Santa Catarina, né? Uma prova bastante extensa, muito detalhada. Assim, eu finalizo aqui a minha participação nessa rápida análise com vocês. Espero que vocês tenham ido bem, que vocês consigam a aprovação aí tão esperada. Se por acaso não ocorrer, vocês sabem, nós estamos aqui à disposição, estamos aqui com as portas abertas. Se é a primeira vez que você tenha feito algum curso com a gente, e se talvez não deu certo, não lograr êxito, aprovação aqui nesse concurso, vem aqui e faz com a gente os nossos cursos regulares, nós temos aqui os extensivos, que você pode manter contato aí com as diversas matérias que geralmente aparecem nas provas. Por quê? Se você simplesmente desistir agora e deixar para estudar lá na frente quando vier algum outro concurso, muita coisa que você já aprendeu acaba caindo no esquecimento. Então é importante que você mantenha consolidado aí o conteúdo que você já tem e consiga explorar outras áreas, inclusive para ampliar aí o seu conhecimento e ainda fortalecer mais o que você já conhece. Beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Bons estudos aí, bom trabalho e boa posse aí para você que conseguiu a aprovação. Valeu, até mais.